aparecer. É isso aí. Então você já sabe, pelo aquilo que eu lhe disse, que a classificação do crime quanto ao resultado pode ser quanto ao resultado naturalístico e quanto ao resultado normativo. Quanto ao resultado naturalístico, o crime pode ser material, formal e de mera conduta. Material, formal e de mera conduta. Os crimes materiais, anote aí, os crimes materiais são aqueles crimes em que o tipo penal, homicídio, roubo, furto, descreve uma conduta e um resultado. Descreve uma conduta e um resultado. Um resultado naturalístico, né? Resultado naturalístico. E ele exige para a consumação do delito, a prática da conduta e do resultado naturalístico. Então, olha só. O crime material é aquele crime em que o tipo penal, quando você lê, você vê lá descrito tanto a conduta quanto o resultado naturalístico. E, para consumar esse delito, é necessário que o resultado naturalístico aconteça. Vamos para o exemplo clássico, homicídio. Matar alguém. Neste tipo penal, você vê claramente descrita a conduta. E o resultado, matar alguém. Para consumar o delito, obviamente, precisa aparecer o resultado naturalístico, que é a morte de uma pessoa. Um outro exemplo, furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você vê descrito nesse tipo penal a conduta de subtrair e o resultado, que é a perda patrimonial. E eu te digo que para consumar esse delito é necessário que o resultado naturalístico apareça. Claro que você ainda não entendeu completamente o que eu disse, porque eu não diferenciei dos demais. Você só vai ter uma noção clara do que é crime material quando eu diferenciar dos demais. Muito bem. O crime formal, vamos entendendo parte a parte, tá? Você não vai conseguir compreender tudo de uma vez. O crime formal é aquele crime em que, assim como no material, o tipo penal prevê uma conduta e um resultado naturalístico. Então, com relação ao tipo penal, ele é igual ao material. O tipo penal prevê uma conduta e um resultado naturalístico. Ele descreve uma conduta e um resultado naturalístico. Exatamente como o material. Qual que é a diferença do crime formal para o material? Enquanto que o material é exigida a configuração do resultado naturalístico para que o crime se consuma, no formal, o resultado naturalístico não precisa acontecer. Mas como assim? Se o tipo penal prevê, não precisa acontecer exatamente isso. O tipo penal descreve uma conduta e um resultado. Porém, para consumar o delito formal, não é necessário que o resultado naturalístico aconteça. Basta que aconteça o quê? A conduta. Olha só que interessante. O tipo penal ele vem com conduta e resultado. Ah, legal. Mas eu só pratiquei a conduta. Então, se você praticou a conduta e não praticou o resultado naturalístico, você também responderá pelo crime formal. Vamos para um exemplo deste crime formal? Abra aí o seu artigo 159. O 159, ele fala do crime de extorsão mediante sequestro. Eu vou colocar aqui quem está no Teams. O 159 para ler comigo. Quem está aí no Instagram, por favor, abra o seu 159. O 159 é o extorsão mediante sequestro, que as pessoas vulgarmente chamam de
mero sequestro, tá? Mero sequestro, tá bom? Pessoas vulgarmente chamam de mero sequestro. Então você deve estar vendo aqui a minha tela agora. Eu estava querendo ver se tinha alguma pergunta lá. Então, extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição de preço ou resgate. Sequestrar pessoa é a conduta. Estou sequestrando a pessoa. Conduta. E qual que seria o resultado? Obter vantagem como condição de preço ou resgate. Você percebe que tanto a conduta quanto o resultado estão descritos no tipo penal? Porque, obviamente, alguém só sequestra o outro, só pratica o crime de extorsão mediante sequestro porque quer dinheiro no bolso, porque quer, de alguma maneira, ganhar dinheiro. Ninguém sequestra a pessoa por outro motivo. Se for por outro motivo, é outro crime. Então, para o delito de extorsão mediante sequestro, você só sequestra porque você quer obter alguma vantagem econômica desta pessoa, não é verdade? É verdade. Legal. Só que olha só, senhores, olha a redação. Sequestrar pessoa com o fim de obter. Este com o fim de obter nos remete à seguinte situação. Este com o fim de obter nos remete à seguinte situação. Que basta a conduta de sequestrar para que o delito de extorsão mediante sequestro seja consumado. O tipo penal descreve conduta e resultado, mas basta que eu sequestre, basta que eu pegue a pessoa no farol e coloque ela no meu carro, com a finalidade de obter vantagem econômica, eu consumei o delito de extorsão mediante sequestro. Significa que se a polícia prender alguém indo para o cativeiro, a pessoa já consumou extorsão mediante sequestro. Não é tentativa de extorsão mediante sequestro, não. O sequestrador não precisa pegar o dinheiro, não precisa sequer colocar a pessoa num cativeiro. Basta que ele sequestre, pegue a pessoa e aí então, se ele for preso, se ficar provado que ele tinha a finalidade de obter uma vantagem econômica, então eu tenho consumado esse delito de extorsão mediante sequestro. Senhores, logo, o crime formal, ele prevê conduta e resultado, mas você percebe que o resultado naturalístico, que seria obter a vantagem patrimonial, não é necessário que consuma. Deu para entender? Então, esta é a diferença do crime formal e do crime material. Anote aí que o crime formal, ele também é chamado de crime de resultado cortado. Crime de resultado cortado. Crime de resultado cortado. Olha só o nome, resultado cortado. Não precisa do resultado. Ou também chamado de crime de consumação antecipada. Crime de consumação antecipada. Então, crime de resultado cortado ou crime de consumação antecipada. Tá bom? Legal? O último crime quanto ao resultado naturalístico é o chamado crime de mera conduta. Crime de mera conduta, olha o nome dele, mera conduta. O nome dele já diz, é um crime que o tipo penal prevê apenas a conduta, não prevê o resultado. O tipo penal descreve apenas a conduta, não prevê o resultado. O tipo penal não descreve o resultado, logo, não precisa de um resultado naturalístico. Aliás, o crime de mera conduta não tem resultado naturalístico e ele se consuma com a mera conduta, com a mera prática do crime, da conduta em si. E o exemplo que eu dou para vocês é o exemplo do crime de violação de domicílio do 150 do Código Penal, violação de domicílio do 150 do Código Penal, ou então o crime de omissão de socorro, Tá bom? Tem aqui um resuminho para você na minha tela. Eu vou colocar para o pessoal do Instagram, mas só vou colocar se você apertar várias vezes esse coração aí do lado, pelo menos 10 vezes aí do lado, aí eu coloco para você o resumo, tá? Então vocês devem estar vendo aí, crime material, crime formal ou de consumação antecipado, também resultado cortado, ou crime de mera conduta ou atividade, também é o nome. O que é descrito no tipo penal? No crime material, o tipo penal descreve a conduta e o resultado. No formal também, descreve a conduta e o resultado naturalístico. Ao passo que no tipo
No crime de mera conduta ou de atividade, o tipo penal descreve apenas a conduta. Qual que é a importância para a consumação? No crime material, o resultado é indispensável. No crime formal, ele é dispensável. Então, no material é indispensável e no formal ele é dispensável. E no crime de mera conduta, não há resultado naturalístico. E os exemplos foram o que eu dei. Homicídio, extorsão mediante sequestro. Você pode acrescentar aqui também os delitos de corrupção e concussão, e aqui omissão de socorro. Você pode colocar também violação de domicílio. Tudo bem, minha gente?